Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles os observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, de uma certa forma, traz uma sequência nesses últimos domingos que nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus. E qual é a temática que a liturgia da palavra hoje vem nos propor? A humildade. Só um coração humilde é capaz de perceber e de enxergar as maravilhas de Deus. Só um coração humilde é capaz de obedecer a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Como diz a primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, não tem remédio para o orgulhoso, não tem remédio para que levam a vida de orgulho, de prepotência, de arrogância, porque este ou esta não consegue perceber as maravilhas do Senhor em sua vida. O caminho, meus irmãos e irmãs, para cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, deve ser esse caminho de deixarmos o nosso coração ser tomado pelo amor de Deus, tirar de nós todo a sede, a vontade do egoísmo, baixar mais o nosso ego, para que a graça de Deus possa penetrar. Não é um caminho fácil, é muito difícil, principalmente para quem tem o ego muito elevado, fazer esse caminho de profunda humildade. Mas a gente precisa trabalhar, porque se a gente não trabalha o nosso coração, se a gente não trabalha o nosso orgulho, vai ficando cada vez mais difícil experimentar a graça de Deus em nosso meio, as maravilhas do Senhor em nosso meio.
Meus queridos irmãos e irmãs, o que é que gera na sociedade, o que é que gera no mundo a exclusão, o que é que gera no mundo a indiferença? É justamente a falta de humildade. Porque se o meu coração não é humilde para perceber as maravilhas de Deus, eu também não reconheço o outro como meu irmão e minha irmã. Eu também não reconheço o outro como parte integrante da minha vida, do meu convívio fraterno, da minha vivência na civilização do amor, como nos propõe a doutrina social da igreja, a vida fraterna em sociedade. E é isso que o evangelho de hoje vem nos mostrar. Jesus é convidado para uma festa na casa de um fariseu, de um homem do templo, do homem da lei, de um homem que tinha o conhecimento da Torá, que se dizia douto sobre a palavra de Deus. E aí Jesus observava, meus irmãos e minhas irmãs, em sinais muito simples, nós é capaz de perceber muitas coisas. E Jesus percebe que no jantar, alguns ali queriam os primeiros lugares, queriam lugar de destaque. E aí eu lembro de uma historinha que a mãe sempre, aliás, é uma questão da minha vivência, né? Sempre lá na roça, a gente era convidado para a festa de casamento. E eu, desde pequeno, era um pouco assim atrevido para falar, né? Eu era igual Pedro, às vezes eu tirava umas assim, e eu era sempre que tomava logo a cacetada, né? Porque eu falava muito, né? Só hoje que eu parei mais de falar. Aí eu falei, mãe, mas se na festa do casamento vai ter comida, como é que a gente vai comer? Aí mãe, olhe, que mãe, moço, a surra de mãe era só no sermão dela. O sermão dela era pior do que dar uma surra. Olha, você chega em qualquer ambiente, você não vai ser exibido de tomar a frente, não. Se te chamar, você vai. É melhor você se alimentar aqui, porque você não sabe lá. Vai que não chame a gente. Vai que não chame, né? A gente não vai colocar, né? Se exibir, querer ir à frente. Pronto, aí a gente comia, mas aí na festa, a maioria das festas, a gente ficava lá quietinho no canto e o pessoal chamava a gente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus observando aquele povo, querendo os melhores lugares, querendo estar em um lugar de destaque, ali na mesa da refeição. É igual os lugares que a gente vai, que bota a mesa para as autoridades, né? As autoridades ficam nessa mesa. O restante vai pegar a fila, vai comer lá fora, né? As autoridades têm um lugar de destaque. É igual nas nossas assembleias litúrgicas. Às vezes tem um lugar de destaque para as autoridades. Pobre de Fernandão e outros, coitados, nem um lugarzinho tem para ele ficar na igreja, né? Nós só damos o lugar de destaque para as autoridades. Pois é. Jesus observando tudo isso, ele então conta essas duas parábolas. Gente, olha, quem quer viver no caminho da arrogância, não goste do evangelista Lucas. E aí Jesus conta então essa parábola. Só tem São Lucas, viu? Essa passagem, só Lucas. Eu já falei qual é a intenção do evangelista Lucas. Lucas, o arrogante, o ganancioso, o prepotente, não tem vez no reino de Deus. Quem caminha no caminho da arrogância, da prepotência, não tem lugar no reino de Deus para a teologia lucana. E essa passagem só tem em Lucas. E aí, meus irmãos e irmãs, Jesus conta então essa parábola. Olha, quando chegar numa festa, não busque os primeiros lugares. Possa ser que esses lugares já estão reservados. Fique na sua humildade.
Porque se o lugar estiver reservado por você, aquele que convidou, hein, amigo, sente-se aqui. E a segunda parábola que Jesus fala para o dono da festa. Jesus é atrevido, né? Jesus não tinha medo, não. Ele falava mesmo, como diz aí o ditado. Falava mesmo. E depois falou para o dono da festa: olha, amigo, quando fizeres o jantar, não convides os amigos próximos, as pessoas próximas, podem retribuir. Convide os pobres, os aleijados, os coxos, para sentar-se à mesa. Porque quem vai louvar você não vai ser este, mas vai ser o Senhor da glória. O que é que o evangelista quer mostrar para nós? Qual é a sacada do evangelista? Meus irmãos e minhas irmãs, quem comunga da vida de Jesus, quem comunga de fato de Jesus, comunga da vida do irmão. Não se pode comungar da vida de Cristo se a gente não comunga na vida do irmão. Não se pode comungar na vida de Cristo se nós somos intolerantes uns com os outros, se nós somos preconceituosos uns com os outros, se nós discriminamos uns aos outros, se nós promovemos a injustiça social, não podemos comungar com Cristo. Não podemos sentar na mesa com Cristo. Não se pode sentar na mesa com Cristo o arrogante, o egoísta, o vaidoso, aquele que quer só poder, aquele que quer só pisar no outro, aquele que quer só machucar o outro, aquele que só quer destruir o outro, aquele que quer tomar o lugar do outro, aquele que discrimina as pessoas por serem diferentes. Não se pode sentar na mesa do reino de Deus e comungar da vida de Cristo quem tem essas atitudes, quem tem essas coisitas no coração. Portanto, é hora da gente olhar para nós mesmos, enquanto estamos nesta vida, e nos questionarmos: como é que está a minha humildade? E o mais ainda, como é que está o meu relacionamento uns para com os outros? Como é que está o meu relacionamento? Como é que está a minha acolhida? Como é que eu, como igreja, acolho as pessoas? Meus queridos irmãos e irmãs, religioso por ser religioso não leva ninguém para o céu. Esses dias um religioso foi pego lá, né, pela Polícia Federal, né? Porque não é religioso que vive o Evangelho, mas são religiosos e falsos, que prega um Deus falso. Esse religioso que foi preso, não vou falar o nome dele não, vocês sabem. Então é o seguinte: cuidado, e nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do Jesus que falou, é o Evangelho que fala. Meus irmãos e minhas irmãs, olhe bem, como diz a canção do Padre Zezinho. Se Jesus voltasse hoje, certamente seria crucificado. Seria crucificado por quem, Padre Bruno? Por aqueles que lá estão lá da bancada da bala, do boi, que discrimina os pobres, que faz todo um sistema para oprimir os mais pobres. Jesus seria crucificado por eles. E, olha, talvez até nós crucificaríamos Jesus, chamaríamos de comunista, chamaria ele de outras coisas. Se Jesus fosse no tempo de hoje, ele ia ser taxado de comunista, porque Jesus quebrou um sistema opressor da sua época, que mostra que o reino de Deus não é no poder e na ostentação, mas é na comunhão, é no bem comum, é na empatia, é no cuidado, é na acolhida, é no inteirar-se um na vida do outro, é buscar esse caminho de fraternidade.
Então, meus irmãos e irmãs, que a liturgia de hoje venha despertar em nosso coração, se de fato queremos ver o Senhor, se de fato queremos crescer na fé, um coração humilde, um coração capaz de deixar-se fazer a vontade de Deus e não as nossas vontades. E com isso a gente vai entender que a nossa vida fraterna, ela deve ser de cuidado mútuo, de zelo mútuo uns com os outros. Que não cabe o egoísmo em nossa vida, mas o cuidado uns para com os outros, fruto, primeiramente, de uma experiência pessoal, de humildade diante de Deus, que a gente vai vivenciando essa relação fraterna uns para com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um breve silêncio e meditemos a palavra que acabamos de ouvir.